Salmos seletos. Salmo 23, segunda parte. O salmo começa dizendo: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor e guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Esses versos primeiros, eles falam do cuidado pastoral, que é um cuidado contínuo, é um cuidado que acontece diariamente. Todos os dias, o pastor, então, logo cedo, antes do nascer do sol, abre o aprisco, conduz as ovelhas até pastos verdejantes, onde ela se alimenta e ali mesmo ela repousa. Ele leva as ovelhas para beber águas tranquilas, e ele faz todo esse trabalho de restaurar o vigor, de cuidar dos detalhes e conduzir as ovelhas por veredas de justiça. Isso é um trabalho cotidiano. Mas o verso 4, que será objeto de nossa consideração hoje, ele fala de uma situação sazonal. Na verdade, é uma situação que acontece anualmente. Em determinado tempo, o pastor precisa conduzir a ovelha para lugares mais altos. E neste momento, então, ele passará por vales. E é nesta hora que o salmista se expressa da seguinte maneira: Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Matthias Grenzer mostra aqui para nós uma mudança na forma da expressão do salmista. Nos versículos 1, 2 e 3, ele refere-se ao pastor usando a terceira pessoa do singular. Ele é o meu pastor, ele me conduz, ele dessedenta minha alma, ele me guia por veredas de justiça. E agora, no versículo 4 especificamente, ele deixa de lado a terceira pessoa e passa a referir-se ao Adonai Roi, usando a segunda pessoa. Pois antes ele falava, ele faz isso, aquilo outro, mas agora ele vai dizer, tu estás comigo, tua vara, teu cajado, indicando proximidade, indicando de alguma forma um aprofundamento no relacionamento. E esse aprofundamento se dá quando então eles estão a caminho deste lugar onde vão encontrar pastos mais nutritivos. Mas para chegar a este lugar, em sua experiência própria de Davi, precisa passar por um vale escuro e extremamente perigoso. O que nós vemos aqui no versículo 4 é uma retumbante, declaração de confiança no cuidado pastoral de Adonai. Ele sabe que o Senhor é quem provê, direciona e protege. E o verso 4 realça bem esse aspecto da proteção, pois as ovelhas estão sendo conduzidas para um lugar onde a presença do pastor é de suma importância. É ali que ele vai exercer principalmente essa função de protetor do rebanho. E ele então, como salmista, vai dizer, eu não tenho medo, porque eu estou na presença daquele que me protege. Então não é uma questão de dizer que ele não tem medo do vale, ele não tem medo da condição que ele está, por estar passando pelo vale, mas com a presença do pastor, que lhe traz conforto, segurança, mesmo em meio às adversidades que são reais. Ele não está negando que o vale seja um vale denso de sombra e morte. Ele está afirmando, tu estás comigo. Este é o centro da sua confiança, a presença do pastor. Gan Kielek, mesmo quando, ainda que. Essa é uma expressão muito importante porque, às vezes, a gente é levado a pensar
de maneira equivocada de que a nossa caminhada neste mundo nunca será marcada por vales de densa escuridão e morte. Na verdade, o salmista está admitindo este fato. Por mais que tenhamos uma vida boa, uma vida protegida, como se estivéssemos numa redoma, mesmo que tenhamos provisão, mesmo que tenhamos o cuidado, o amparo, amigos, a comunidade, cada um de nós, em algum momento da vida, ou em alguns momentos da vida, passará por um vale de sombra e morte. Por isso ele está dizendo, mesmo quando eu andar. Porque as ovelhas precisavam, na realidade lá de Davi, precisavam anualmente sair das pradarias e subir para lugares mais elevados, porque se eles permanecem naquele lugar, morrem. Não tem ali naquele lugar a grama que realmente vai dar sustância e vai alimentá-los. Então eles precisam ir em direção a este lugar, onde eles encontrarão, com certeza, uma fonte de nutrientes muito mais poderosos, muito mais eficazes, mas para isso eles precisam deixar o lugar da pradaria e, querendo ou não, subir em direção a estes pastos mais nutritivos, mais apetitosos até mesmo. Então, a ovelha não tem escolha, ou é subir passando pelo vale da sombra da morte, ou permanecer nas pradarias, nas campinas e morrer de fome. Então o salmista sabe, quando houver a necessidade de passar por este vale, tu estarás comigo. O que nós temos entendido aqui não é que se isso seria algo possível ou não. O que está se dizendo é, isto vai acontecer quer queiramos ou não. Assim como a ovelha não tinha escolha de não passar pelo vale da sombra da morte, todos nós, uma vez ou outra, talvez uma só vez na vida, mas com certeza passaremos por vale de sombra e morte. Quando ele emprega aqui o pronome na segunda pessoa, chama atenção para o fato de que é nestes momentos, nos momentos em que a nossa vida está em perigo, nestes momentos em que o vale da sombra da morte é a realidade circundante, existe um aprofundamento na relação entre a ovelha e o pastor. É nesta hora que a ovelha conhece mais o pastor, se aproxima mais, percebe nele fonte de sua segurança, de seu cuidado, e experimentando essas coisas, ela passa a ter uma intimidade maior com o seu pastor. É em meio a situações de sofrimento que aquele conhecimento básico, aquele conhecimento às vezes meramente intelectual, passa a ser um conhecimento de coração, um conhecimento de experiência. Ele diz um vale, que na verdade uma depressão, até em função do fato de que a ovelha está subindo. O bom pastor, ele não conduz a ovelha por estes vales de sombra e morte porque não ama a ovelha. Pelo contrário, é por amor à ovelha, para não vê-la definhar nas campinas, que o pastor, por necessidade, tirará a ovelha da campina e levará ela para lugares mais altos para que lá ela possa ter uma alimentação mais adequada e superar essa fase sazonal, que é uma fase de poucos nutrientes nas gramas da campina. É por ocasião do verão que elas são removidas para esses novos lugares de pastagens que são mais abundantes e ricas em nutrientes. Então, todo o verão, lá na realidade da Judéia, os pastores levam seu rebanho para lugares mais altos, para as montanhas, exatamente porque lá é que fica então aquilo que é um alimento mais abundante e vai manter a ovelha mais saudável. A gente percebe isso, né, que durante esses períodos de caminhada, a caminhada nem sempre é rápida. Às vezes eles vão demorar algum tempo até chegar ao lugar adequado. E o pastor tem que ter paciência, ele vai na passada das ovelhas. Então nessa caminhada, o pastor convive muito mais intensamente com a ovelha e a ovelha com o pastor. Daí surgindo essa noção da linguagem mais íntima,
Antes referia-se ao pastor como ele faz isso, ele faz aquilo. Agora ela se refere ao pastor como tu estás comigo, tua vara, teu cajado me consolam. Há casos em que o pastor faz essa longa caminhada e com a chegada do outono, uma vez já passado, né, o verão, é necessário que ele desça com essas ovelhas. Então, existe uma experiência de subida, uma experiência de descida. E ambas acontecem em meio ou nas condições desse vale de sombra e morte. Então, em duas ocasiões no mesmo ano, a ovelha lá na Judéia passava por essa experiência. Salmavet, sombra e morte. É uma junção de duas palavras, né? Seleu, que é trevas, e fala de escuridão, algo muito denso, que você não consegue ver efetivamente, e Mavet, que significa morte, indica aquelas condições mortais, escuridão e morte. Ela é uma palavra um tanto rara na Bíblia, mas indica exatamente essas condições em que a ovelha é submetida a predadores, a uma condição em que a vida dela efetivamente está correndo risco. Essas trilhas que conduzem para os lugares altos geralmente são estreitas, as ovelhas têm que andar com muito cuidado, o pastor tem que estar ali junto, senão elas podem cair, se machucar. E o que está em vista aqui é exatamente a ideia de que essa escuridão e essa possibilidade de morte, ela é suficiente para fazer com que a ovelha não prossiga, que ela fique temerosa ao ponto de estacar, de não avançar. Mas ela somente avança porque o pastor está ladeando-a. Essa ideia de tu estás comigo é como se estivesse ombro a ombro, próximo. É como se a ovelha estivesse dizendo, eu sinto o teu respirar, eu ouço a batida do teu coração, dada a proximidade do pastor em relação à ovelha. Aqui, valendo-se dessa ideia, né, observando então o conceito em si, é claro que se abre para muitas aplicações, porque na realidade da experiência nossa, esses vales de sombra e morte representam momentos difíceis, complexos, quando a gente acha que realmente as coisas não vão dar certo e nós vamos experimentar de alguma forma algum tipo de morte. Não necessariamente a morte física, mas às vezes a morte de uma reputação, a morte financeira, a morte no que diz respeito a uma carreira e assim por diante. Ao passar por momentos assim, a gente vai entender o que realmente significa isso na experiência de cada pessoa. Este local, né, Vale de Sombra e Morte, é um local onde se percebe ali um certo ar pesado, né? Opressão, e indica aí a presença de grilhões, de miséria, de situação hostil que coloca a nossa vida efetivamente numa condição de perigo constante. Isso simboliza, né, essa ameaça contínua à nossa existência. E o salmista retrata isso até como que lembrando-se do tempo em que Israel esteve preso no Egito. É nesse sentido, então, que a gente percebe que a presença de Deus, aquele companheirismo constante, é absolutamente essencial em todos os momentos da vida, mas principalmente quando estamos passando por um vale de sombra e morte. Logo em seguida, ele diz, Lo irá. Eu não tenho medo, eu não tenho razão para temer. Na verdade, se olhar só o contexto do vale da sombra da morte, a ovelha tem razão de sobra para temer. Mas ela não está focada no vale, ela está focada no pastor. Se os seus olhos estão no pastor, você pode falar com muita segurança, eu não tenho medo, eu não vou temer. Indicando aí que de forma alguma eu não vou ter medo algum, porque Ele está comigo, Ele está ao meu lado cuidando de mim. Então a ovelha confia
não na sua capacidade de lidar com o vale da sombra da morte. Ela confia na presença do pastor e na habilidade do pastor em livrá-la daquelas condições. Ali, então, no caminhar das ovelhas na Judéia, poderia aparecer lobos, né? Em outras realidades pode ter ursos, né? Como Davi teve que matar um leão e um urso. E esses animais, eles estão ali na espreita. E a ausência do pastor, ou o descuido do pastor, pode significar a morte da ovelha. Há também, às vezes, deslizamento, outras situações que podem ferir a ovelha. E a ovelha não tem defesa, gente. A ovelha tem uma pele fina, ela é suscetível a resfriado e tudo, e o pastor tem que tirá-la das campinas e levar para esses lugares, apesar de lá também haver muitos perigos. O que a gente pode perceber aqui é que a ideia do mal, ela é usada tanto como substantivo, o mal em si, a coisa má, como também usado numa ideia de aquilo que provoca o mal, aquilo que encaminha para o dano, para a morte, inclusive. O mal pode ser aquilo que provoca o dano ou também o próprio dano causado, ou seja, o mal pode ser uma rocha pontiaguda que pode ferir e pode ser o ferimento causado por essa rocha ou por um espinho ou algo dessa natureza. Aqui o Philip Keller, comento aqui o seu livro, ele disse que com o passar do tempo ele descobriu que as ovelhas, elas acabam criando uma dependência até mesmo visual do pastor. É a presença do pastor que acalma o rebanho, que faz com que o rebanho fique sentindo-se bem, em paz, e possa assim ir para onde o pastor conduzir, porque a confiança dela está no pastor, apesar das circunstâncias adversas que possam estar ali presentes. Ele diz, tua vara, shiveteká. Aqui esse final, K, é exatamente a ideia tua, que está ligado ao conceito da segunda pessoa, que indica também intimidade. Ela sabe que a vara na mão do pastor é um instrumento poderoso para cuidar dela. Há muitas razões pela qual o pastor usa a vara. Então não é somente para oferecer direção, ele também usa a vara para separar o rebanho, para conduzir para alguns lugares. Ele usa a vara também para olhar o estado da pele da ovelha, porque isso requer muito cuidado. E todo pastor, desde novinho, ele treina utilizar esse instrumento. E a vara também pode ser usada como uma ferramenta de defesa. O pastor habilidoso, ele treina exatamente para que a vara se torne na sua mão quase como uma lança, que é capaz então de afugentar os inimigos, inclusive os predadores. Todos os pastores na África e também lá no Oriente Médio, eles usavam e ainda usam até hoje, né, a vara para proteção, para cuidado, para corrigir, para direcionar e muitas vezes para, ao bater na ovelha, indicar a ela que ela está indo para o caminho errado a fim de trazê-la para o caminho correto e não se desviar do rebanho. Então, a vara é essencial para o trabalho e é isso que ele faz, usando a vara para o benefício da ovelha, para o cuidado, para a direção, para o bem-estar da ovelha. Por isso a ovelha está tranquila, o pastor está devidamente equipado para cuidar dela. Mishanteká é o teu cajado. E o cajado ele é usado para outros propósitos, né? Indica também direção, mas o cajado também pode ser usado para resgate. A ovelha pode cair e de alguma forma estar ali prejudicada ou entrar num espinho. O cajado com sua forma curva, ele se encaixa perfeitamente embaixo das pernas dianteiras da ovelha e o pastor então tem condições de puxar a ovelha para si se ela cair porventura em um buraco. E aqui então o Philip Keller fala que essa questão
é importante porque o pastor precisa aprender a usar muito bem esses dois instrumentos. De nada adianta tê-los se não souber usar para o bem das ovelhas. Às vezes o pastor usa o cajado para esses propósitos, às vezes batendo numa pedra, fazer um som para que a ovelha possa se conduzir por ali. Em emergência até, ele pode servir então como um apoio para a ovelha ou às vezes até mesmo uma arma contra os predadores. Aqui nós temos essa ideia de que para tratar de ovelhas, o cajado é uma arma essencial, é um instrumento poderoso e único. Nenhum outro tipo de trabalho com animais usa o cajado, somente o trabalho pastoral. Remar Enarhamuni significa consolam a mim. Veja que os instrumentos de trabalho do pastor são os meios de trazer consolo para a ovelha. E aqui existe uma linguagem de intimidade, a mim especificamente. A ovelha está se vendo como única diante de seu pastor, que agora está mais próximo dela, pois ele diz, tu estás ao meu lado. Então nós percebemos nisso tudo, que tanto o pastor como os seus apetrechos, a vara e o cajado, trazem para a ovelha confiança e consolo em meio a essa caminhada difícil que eles precisam fazer para subir até os lugares mais elevados a fim de ter uma alimentação mais farta. Então, é somente com o cuidado pastoral, com a presença pastoral, que a ovelha poderá vencer esses desafios da sua vida. Um desafio sazonal, no caso anual, de sair dali e ir até um outro lugar para permanecer viva, porque lá no vale eles não teriam condições de ter uma alimentação tão boa, tão rica de nutrientes, como neste lugar para onde o pastor está conduzindo as ovelhas. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, por Jesus Cristo, bom pastor, que nos conduz, que está presente conosco no vale da sombra da morte. Ele, que com sua vara e seu cajado mansamente nos conduz para lugares onde nós podemos repousar sem medo, pois tu estás conosco, tua vara e teu cajado nos consola. A ti toda glória, honra e louvor por teu cuidado pastoral sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus o abençoe.